participar da aula síncrona. Tá? Então, boa tarde agora, novamente. Estou gravando essa nossa primeira aula aqui, para caso alguém precise assistir depois. A maioria aí, todo mundo me conhece, na verdade. Agora, Giovanni, não sei se conhece o pessoal. Conheceu na segunda-feira, né? A gente teve aula. Já tiveram aula, né? Então, sejam bem-vindos aí nesse semestre, né, galera? O último semestre de aula, né? Próximo semestre é o TCC. E o projeto integrador, gente, a gente vai levar ele, tá? Eu e o professor Giovanni, na forma de ANP, até aviso alguma outra mudança de plano, tá? Então a gente estava discutindo antes de começar as aulas aí, se a gente fazia algum tipo de planejamento, né, prevendo a volta às aulas presenciais, ou se a gente, né, traria um cenário totalmente virtual. E do jeito que as coisas estão indo, né, a gente acha que não tem muito como a gente fugir da realidade. Então, acho que a gente vai ter esse semestre inteiro a ANP, pelo menos boa parte dele. Então, eu acho que o mais coerente é a gente ter esse projeto trabalhando de forma remota e virtual totalmente, né, sem prática nas aulas, tá? A boa notícia, gente, é que essa ideia, né, ela já foi testada, vocês não vão ser a cobaia. Então, a gente já testou na turma do semestre passado e deu bastante certo. Então, essa é uma boa notícia. A segunda boa notícia é que vocês já conhecem metade do problema, que é trabalhar com CodeSys, trabalhar com Factory.io, trabalhar com Ellipse. Tá? Então, uma boa parte do que vai ser trabalhado no projeto integrador não é novidade para vocês, tá? Eu vou abrir aqui um PowerPoint para a gente mostrar para vocês a ementa, a proposta de fato, como vai ser avaliado, o cronograma, essas coisas. Mas enquanto isso, vocês podem colocar alguma questão aí, qualquer dúvida que vocês já tenham prévia antes de a gente começar a falar aí, que aí a gente já responde enquanto eu vou abrindo aqui. Ah, tem gente que não viu isso, né? O João não teve essa experiência que a maioria da turma teve, por exemplo, né? Nem o Pedro e nem É isso que eu ia o falar. Luiz Gabriel. É, para vocês vai ser novidade, tá? É, deixa. Estão vendo aí, né? Sim. Então, pessoal, pela ementa da disciplina, o que a gente tem de forma mais resumida para caracterizar o PI6 aí, é o desenvolvimento de células flexíveis de manufatura, tá? Esse é o foco que a gente tem, tanto prático e tanto aqui também na parte virtual a gente vai ter, tá? Então, primeiro, eu acho que isso aqui é uma palavra-chave, né, para vocês. Então, se vocês já fazerem pesquisas, etc., né, a partir dessa palavra-chave aqui como principal, tá? Essa ideia de célula flexível, né? Ela é uma ideia que não é nova, tá? Não é novidade. O que está pegando bastante agora com esses conceitos de indústria 4.0 é que isso está se tornando quase que regra, né? E outras features, né? Outras características aí desses sistemas, eles estão sendo incorporados vocês vão ver que esse conceito de célula flexível é um conceito que evoluiu muito. Então, vocês vão ver desde uma ideia básica, né, na pesquisa de vocês, até uma evolução que esteja bem próxima do que a gente hoje está chamando de manufatura avançada e que daí os alemães resolveram botar o nome de indústria 4.0, né? Mas isso aqui, então, é o que a gente espera numa indústria de alto nível, o que a mecatrônica ela se dispõe a fazer, né?
que é o que diferencia a gente de um curso de mecânica, um curso, né, de automação, é exatamente a capacidade de trabalhar, então, com essa parte de manufatura, né, que envolva várias questões de sensoriamento e atuação de várias formas, né? Vocês aprendem pneumática no curso, aprendem acionamentos de vários tipos de motores elétricos, né? Tem a parte toda de instrumentação, toda a parte de fabricação. Então, vocês têm total capacidade, né, de chegar aqui agora no semestre e desenvolver, então, um projeto integrador, que é o projeto que envolve tudo isso. Essa é a ideia, tá? E quando a gente envolve tudo isso numa célula de manufatura, a partir, então, dos conhecimentos de redes que vocês também tiveram, vocês conseguem comunicar essas máquinas e transformar elas em, então, uma célula de manufatura flexível, né? Que conceitualmente seria aquilo que a gente pode fabricar naquele espaço ali de aquelas máquinas em conjunto conseguiriam fabricar diversos tipos de, de componentes, né, de acordo com a demanda da indústria. Então, vocês veem que esses conceitos eles são muito parecidos com o que hoje a gente tem lá nessa parte de indústria 4.0. A diferença, por exemplo, é que com a indústria 4.0 você pode conectar isso direto com a demanda do mercado. Então, tu poderia ter uma célula manufatura dessas flexíveis, né, conectadas na internet e recebendo, então, demandas de produção diretamente de um fluxo que vem do estoque dos seus consumidores, né, dos clientes dessa fábrica. Então, está evoluindo bastante, tá, essa parte. E o nosso PI, por ser hoje virtual, né, eu acho que a parte de explorar isso, explorar essa proximidade do tema com a indústria 4.0, vem bastante a calhar, tá? Acho que vocês vão poder explorar bastante isso nesse projeto, uma vez que vou mostrar para vocês algumas coisas ficarão, né, aquém do que a gente esperava no PI 6, mas por outro lado a gente espera que vocês ganhem bastante no, no outro lado, né? Certo, pessoal? Dá uma confirmação se estão me ouvindo, se eu não cair. Sim, Tudo 100%, certo. tranquilo. Outro dia, numa reunião, teve um professor que foi iniciar a apresentação e ele apertou no botão errado e saiu da reunião. Daí ele ficou apresentando sozinho. E a gente tentando avisar ele que ele tinha saído. Por isso que eu perguntei. Gente, aqui está a nossa ementa, tá? As competências e habilidades retiradas do PPC do curso. E aí eu, né, grifei e cortei algumas coisas para a gente ter um panorama do que a gente, né, vai encontrar hoje nessa disciplina, né? Então, originalmente, né, seria a ementa, né? O conteúdo, basicamente, do que vocês teriam no semestre seria projetos relacionados a retrofitting e construção de máquinas CNC, a integração de robôs CNC em células flexíveis de manufatura e práticas de construção de protótipos de máquinas CNC e células de fabricação. Aí, consequentemente, né, por causa da nossa impossibilidade de estar no IFSC, essa parte de retrofitting e construção, então cortei toda essa parte que envolve mão na massa lá, né, porque isso não vai poder ser feito. E grifei, né, e coloquei em negrito, a parte de integração, né, de robôs e CNCs para essa célula de manufatura. Então, ao mesmo tempo que a gente acaba perdendo essa parte importante, que seria de poder botar a mão na massa mesmo, ver os problemas físicos que acontecem numa máquina, né, entender bem ali como é que se monta um gabinete na prática, né, e monta isso juntamente com os atuadores e sensores. Como a gente acaba perdendo essa parte com o virtual, a gente vai focar bastante, então, em desenvolver integração com vocês, tá? E aí aqui não tá, né, colocado, mas vocês vão ter vão sair daqui, né, esse semestre, com bastante conhecimento na área de integração e simulação, que aí, não sei se vocês têm, eu sei que, por exemplo, o João é da turma, né, que
que teve aula no semestre passado, então eu sei que ele tem contato com o pessoal, não sei com os demais, né? Mas quem tem contato com esse pessoal vai escutar, né? Eles com certeza dizendo que essa parte de simulação que eles tiveram foi muito importante, porque eles conseguiram visualizar isso como um diferencial até para o mercado de trabalho, né? Uma vez que uma indústria que resolva, né, simular antes, ter toda uma estrutura de simulação antes da implementação, é uma indústria que vai com certeza ganhar, porque é muito mais econômico ter erros na simulação do que erros na implementação direta de uma programação, por exemplo, né, onde você pode desde perder tempo, que seria talvez o menos pior, até o fato de perder tempo e danificar algum equipamento, né? Então, não está aqui na nossa ementa, mas vocês vão ter também bastante contato com simulação. E aí, que competências, né, vocês vão ter depois do semestre? Vou espirrar. Desculpa aí, pessoal. Vai vir mais, quando vem um, vem vários. Sempre vem em par, né? Eu também tenho isso. Espirro de Mormon tem sempre em duplo. Como é que é? Espirro de Mormon Ah, é? tem que estar sempre em duplo. Essa eu não conhecia. Mormon, Testemunho de Jeová, estão sempre. Nunca tá sozinho. Ah, em grupo, entendi. Sempre em grupinho. Tá me ouvindo, né? Tenho... Tá me escutando? Sim, tudo certo. Eu tô ouvindo. Bom, então, Tranquilo. após o semestre, né, a ideia é que vocês, né, tenham um conhecimento de um processo de projeto, e isso está grifado aqui porque realmente isso vocês vão ter, vão adquirir muito bem, tá? Nossa metodologia desse semestre, vão ver que tenta trazer para vocês bastante essa questão de projeto e organização. A instalação, né, fica um pouco aquém. A operação dos equipamentos vocês vão ter, porque na verdade vocês vão ter que colocar o sistema para rodar e ele se comunicar, e isso, né, é a parte de tornar operacional. Mas o retrofit vocês não vão ter, tá? Que é a parte, por exemplo, o Pedro, acho que o Pedro, não sei se se ele chegou a entrar na aula, mas a equipe dele do semestre passado estava fazendo retrofit de uma máquina, né? Então, eles desmontaram toda a máquina. E aí a gente acabou a aula presencial e a máquina está lá desmontada, né? Então, essa parte, né, essa competência de realmente pegar, desmontar uma máquina, montar de novo com melhorias, infelizmente, não vai ter. Mas vocês vão sair também com habilidades, vão desenvolver essas habilidades durante o semestre de instalar e colocar em operação essas máquinas CNC baseadas em PC, porque mesmo a gente não tendo uma CNC física aqui, vocês vão ter a parte de Linux CNC e toda a parte de configuração de CNC virtualizada, né? Vocês já tiveram aula com o Cláudio? Sim, professor, ele já deu uma introdução pra gente. Tá. Então, assim, o Cláudio vai ser um dos melhores amigos de você desse semestre, tá? Porque não é só na aula dele que vão precisar aí do conhecimento CNC, mas também aqui no PI, tá? Mais do que eu, inclusive, porque a minha parte tá tudo que tá riscadinho ali. Aí, Não, mas, aí eu tô mais de observador e auxiliar do que qualquer outra coisa. mas você também já passou pelo semestre experimentação, né, Giovanni? Agora tu já também já conhece o problema, já A gente tá se transformando em mecatrônico aos pouquinhos. estamos doutrinando os mecânicos. É, Na base do vai ou racha, né? como sempre. Bom, e aí essa questão de avaliar o retrofit, então, né, não vai existir, mas a integração vai ser bem forte, tá, pessoal?
Então, parte de integrar robôs, e aí por que que a gente fala robô aqui também? Porque em vez de vocês terem o robô físico, vocês vão trabalhar com o robô também virtualizado, né, no Robot Studio, que é lá o software que vocês têm com o Nelson, né? Então, o, o, o robô vai ser programado e vocês conseguem integrar também a programação do robô com a programação do CLP e, consequentemente, com a programação do CNC também, tá? Então, tudo isso feito em ambiente, né, virtual, mas que o que diferencia isso do que se fosse uma prática, tá, gente? Quase nada, porque se você pegasse uma CNC pronta, um robô ali, né, fabricante da ABB também, e um CLP físico, a única coisa que mudaria é que você veria todos os processos acontecendo de verdade ali na frente, né? Mas a parte de comunicação, a parte de programação, então, o mesmo sinal que vocês enviam para um robô aqui virtualizado é o sinal que vocês enviariam para um robô físico. O mesmo sinal que vocês vão enviar para uma programação do CNC que está rodando numa máquina do Linux ali, é o sinal que vocês enviariam para um Linux CNC rodando numa máquina, né, de verdade, tá? Então, isso tudo continua igual. A única coisa que vai, realmente, por isso que está grifado aqui, que não vai acontecer é a parte física do PI, tá, gente? E aí, com relação a isso, eu até vou sair daqui para poder enxergar quem está por aí. Ah, o pessoal fechou tudo a câmera. Bom, mas se quiserem reabrir para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto, eu acho importante que a gente converse sobre essa questão, essa diferença que vocês vão ter agora entre o PI que era o normal, que vocês talvez estivessem esperando antes dessa pandemia, e o que vocês vão ter agora. Eu não tô conseguindo ligar a câmera aqui, mas eu tô aqui no microfone. Tá, pô, tá bom. Tu quer comentar alguma coisa, João? Acho que não, nada que vem à cabeça agora. Tá. Eu vou seguir aqui então, vou apresentando, principalmente para ti, por exemplo, só você que está aqui, eu acho que não vai saber do que eu tô, não sabe muito bem do que eu tô falando. Mas o pessoal, o restante, acho que todo mundo já foi da turma do ano passado. Que aí eu vou apresentar para vocês a nossa ideia desse ambiente virtual aí, né? Como é que vai funcionar no PI. Então, a proposta, gente, né, que o nosso projeto tem como característica principal a atuação de vocês em projetos reais e práticos, que ajudam a desenvolver habilidades e competências que vocês têm das outras unidades curriculares. Como o nosso atual cenário, né, de restrição de atividades presenciais até o final do ano, e aí eu coloco, né, com possivelmente extensão desse prazo, partiu-se para a busca de alternativas para o PI, tá? E aí, o que que é a proposta, gente? A proposta é a gente ter um ambiente de trabalho virtual de vocês, onde vocês vão utilizar esses softwares estão aqui e outros que vocês podem agregar, tá? Vamos ver aqui. Elipse E3 é o supervisório. E aí eu vou dar aqui, já começo com o Elipse E3 aqui com uma sugestão para vocês, tá? Eu estava olhando outro dia que o Elipse está lançando uma outra plataforma de supervisório que está mais ligada a dashboards online, assim, que vocês conseguem ter mais essa questão de de tempo real online. Eu quero só ver aqui se eu acho. Eu tinha recebido um alerta aqui, ó. EPM Portal, tá? Vou até botar aqui em caneta aqui para quem quiser anotar. É um EPM Portal. Se vocês quiserem dar uma investigada nisso aqui, tá? É uma alternativa ao Elipse para supervisório, ou pode ser um complemento do Elipse, por exemplo, tá? Tô dando sugestões de coisas além do que
talvez do que você já conhece e do que a gente está acostumado a fazer, tá? O Robot Studio é o software para a programação do robô. Então, nesse semestre, vocês teriam, né, a programação lá física do robô, e vocês mexeriam com o robô, né, tudo isso. Um robô antropomórfico, né? E vocês não vão ter essa prática, mas o software de programação é o mesmo. E esse software, ele permite que se façam toda a programação da movimentação do robô e se comuniquem também com outros softwares através do OPC, tá? O FluidSim para simulação pneumática é a mesma coisa. Ele se comunica via OPC, então a gente consegue fazer com que os comandos das eletroválvulas venham de um CLP, tá? O Linux CNC, não sei se já foram apresentados a eles lá na aula do Cloud, tá? Mas então é a programação e simulação de um CNC. E ele também tem um CLP lá. Então, vocês podem fazer uma programação em ladder no Linux CNC para comandar a parte da programação CNC, ou seja, toda a parte de sensoriamento, né? Precisa estar com a porta fechada para iniciar o processo e precisa receber um sinal do CLP. Então, essa parte fica na programação via ladder, lá no CNC, né? E ela comanda o início da operação de fresagem, né? Não necessariamente é fresagem, pode ter furação, tudo, né? Falhou a palavra, Giovanni. Usinagem, né? Isso. Eu queria perguntar, professor, isso pode funcionar para corte a laser, para outro tipo de... Pode, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, né? Esse ambiente, vocês vão se reunir em equipes e vão desenvolver um ambiente fictício de célula de manufatura flexível. E ela pode envolver máquinas de todos os tipos. Então, o que acontece é que para determinadas máquinas a gente vai ter uma simulação mais próxima do que ela é no Factory.io, por exemplo. Então, lá no Factory.io você sabe que tem aquela célula de manufatura lá, que é uma célula de usinagem lá, com um robô. Então, se vocês quiserem fazer algum projeto que envolva um centro de usinagem com um robô, essa simulação lá no Factory.io vai ficar certinha, assim, visualmente, né? Mas se vocês querem que aquela célula, que o robô, na verdade, ele alimente uma mesa para corte, isso também pode ser feito. Eu vou mostrar para vocês o exemplo do semestre passado, que os alunos fizeram exatamente isso. O projeto deles era de corte a plasma, né? E eles continuaram com essa ideia de corte, então fizeram tudo, né? Como se aliás, eu não coloquei aqui, ó, vamos colocar aqui, né? O SolidWorks. Eles fizeram o CAD, né? Não vai caber, não, só no computador. Não, mas não precisam todos fazer tudo, né? Assim, então, não precisam instalar tudo isso aqui e rodar tudo num computador. Até eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que os próprios alunos do semestre passado utilizaram, que eu nem conhecia, que é tipo um TeamViewer, né? Para poder compartilhar o computador. Então, eles fizeram isso. Um cara tinha todos os softwares instalados e eles só acessavam remotamente o computador desse cara e trabalhavam juntos, tá? Em tempo real, ficavam trabalhando juntos lá no computador do cara ou até em momentos diferentes. O Windows, acho que tem... É nativo do Windows, acho que tem uma opção disso, acho, de fazer o trabalho remoto. Tem área de trabalho remota, mas esse que eles instalaram, até estou tentando lembrar o nome agora aqui. Tu lembra de cabeça, Giovanni? É o Parsec. Parsec. Vou notar aqui no cantinho. Parsec, eu acho que é isso. Não sei se acho que é com S. Parsec, com S e C. Tá. Esse aqui, depois dêem uma olhada lá. É um software que o pessoal fez até para poder jogar online. Né? O site é parsecgaming.com.
Eles fizeram originalmente para poder tipo, jogar um jogo de 2 pessoas que roda num computador, e só que daí uma pessoa tá em outro computador pela internet, mas ele comanda como se estivesse ali do lado no teclado, né, jogando junto. Então, mas aí eles acabaram evoluindo isso para essa parte de trabalho mesmo. Eles perceberam que era uma ferramenta boa para isso e evoluíram para esse lado também. Eles chamam de Parsec for Teams. Então, se quiserem dar uma olhada, né, para essa questão de trabalho em grupo, é interessante, tá? E os alunos elogiaram muito, falaram que a latência é muito baixa, então tu se sente realmente, né, utilizando como se o computador estivesse aqui, né? E então vale a pena dar uma olhada. O outro software, né, pessoal, CodeSys, a maioria já conhece, né? É a parte de programação do CLP. E o Factory.io, então agora não é mais o Coringa aqui para vocês, que vocês já conhecem, mas originalmente aqui, para quem não conhece, é um software totalmente novo aí, né? E ele, a ideia é simular a planta industrial. Outros aqui eu digo porque, por exemplo, se eu quiser simular algum processo de controle de qualidade, né? Eu posso utilizar uma câmera integrada, né, com um software no computador que mande alguma mensagem, algum sinal de análise de qualidade para o CLP, né? Então, vocês podem fazer um gabarito, imprimir, né? E usar uma câmera para apresentar esse gabarito para a câmera e ela diz, ok, a peça foi fabricada corretamente, e vocês criam um gabarito errado, onde ela identifica que a peça foi fabricada de forma incorreta, e aí vocês podem, né, incrementar o projeto de vocês com isso, né? Outras ideias seriam pegar, então, essas informações que vão estar no CLP e jogarem ela para a nuvem, né? Então, pegar através de outro software, jogar ela para a nuvem, tá? Que isso aí eu posso ajudar vocês também, na parte de redes aí, né? Eu posso ajudar. Então, fica aberto, né, para vocês poderem trabalhar com outras questões nesse PI, tá, gente? Até aqui tudo bem? Eu quero saber se a gente, tipo, precisa necessariamente usar tudo isso ou não. O único que fica desses aqui mais como opção é o Fluid Sim, tá? Que aí depende se vai ter pneumática no projeto. Todos os outros tem que ter. Porque vocês têm que integrar um robô, vocês têm que integrar uma CNC, tem que programar uma CNC, tem que programar um robô, vocês precisam programar um CLP, eles têm que conversar entre si, vocês têm que monitorar ele com um Ellipse, tá? Ou outro software de supervisão, aí vocês ficam. Isso aqui é um exemplo de software de escada, né? Vocês podem utilizar outros. Esses aqui você já conhece, é o que ajuda, mas se quiserem procurar outros, podem procurar. E o Factory.io ele vai ser necessário, como vocês já sabem, exatamente para a gente ter a visualização do que está acontecendo e o feedback dos sensores, etc. Né? Aí a questão do Factory.io, gente, um pouco diferente do que a gente teve semestre passado, que trabalharam basicamente com aquelas plantas que já existiam no software. Nesse semestre vocês podem explorar muito mais, tá? Vocês têm a ideia é que vocês montem lá algum cenário mais complexo de fabricação, tá? Essa é a ideia. E aí, gente, a integração desses softwares, né? A gente sabe que é tudo por redes industriais, né? Então é bem pesado isso nesse semestre, mas ainda bem que vocês já trabalharam com isso, né? E eu posso dar todo o suporte para vocês, senão ficaria muito mais difícil da gente conseguir transformar isso aqui num PI, né? Então, vocês vejam a parte do Factory.io. O CLP ele é o centro, né? Isso, primeiramente, tem que se deixar claro. Ele é dentro desse cenário, de um cenário real, né, físico. O CLP é o cara que comanda tudo. Tá? Então, esse CLP ele vai conversar com o Robot Studio,
né, para liberar a programação do robô e vai receber uma resposta que o robô já executou sua função. Ele vai enviar via Modbus TCP informações para o Linux poder fabricar. E, né, a máquina CNC vai responder para ele dizendo se o processo já foi concluído, por exemplo. Essas informações, né, vão ser trocadas com o Factory.io via OPC para vocês poderem simular o processo. Então, o FluidSim, se alguém for usar pneumática, também pode ser integrado facilmente via OPC. E aí, tudo isso, né, vocês podem monitorar pelo Ellipse ou outro SCADA, utilizando o OPC ou o Modbus, tá? Uma coisa importante, gente. Ali não tá, né? A gente não tem aqui o SolidWorks, porque ele não faz parte da parte de operação do projeto. Mas o SolidWorks, ele é da parte de projeto mesmo, né? Vocês vão fazer algum projeto ali, digamos, eu quero trabalhar com uma mesa, né, de plasma, vocês vão pegar pelo menos ter algum modelo, né? Tentar desenhar a partir de algum modelo, né? Daí isso aí a gente pode conversar melhor, né? Mas ter algum tipo de implementação de desenho no SolidWorks. E a gente vai ter aqui o Só uma parte. projeto elétrico. Oi. A questão do SolidWorks, tá? A gente tem licenças, mas elas são limitadas, tá? A gente tem 60 licenças para aluno para todo o departamento, tá? E elas vão queimando à medida que vão sendo usadas. Para vocês terem uma ideia, semestre passado só o design queimou 13, tá? Então, não vai ter licença para todo mundo. Certo? Não, Então, senhor, quanto a isso, acho que tá tranquilo. A gente tem. Eu sei que você A tem. gente compra, né? Todo mundo. Mas se quiserem ter a versão legal, a gente consegue para cada grupo de TI ter uma licença, entendeu? Então aqui depois, gente, eu vou pegar os softwares que o pessoal do semestre passado usou, eu não lembro agora de cabeça quais foram, tá? Para fazer o projeto, por exemplo, do gabinete, tá? Então, por que isso é importante, gente? Porque se vocês fossem fazer o PI na prática, vocês teriam que, além do projeto do gabinete, ou além do projeto do SolidWorks, vocês teriam que montar a máquina e teriam que montar o painel elétrico, né? O E próprio toda a parte... SolidWorks dá para fazer isso, viu? Projeto do gabinete. Projeto elétrico. Não, mas com as conexões e tudo, eu digo aqueles... que nem lembra da apresentação, que eles tinham o diagrama multifilar lá. Eu não sei se ele tem isso como saída, porque não é a minha parte, a área que eu trabalho, a parte elétrica. Mas Sim. que eu saiba, ele é bem completo nesse sentido aí. Ele tem um módulo de elétrica ali, talvez tenha esse tipo de saída, eu não posso garantir. Tem sim, professor. Tem sim, eu trabalho com SolidWorks elétrica, ele tem o diagrama multifilar, e você pode converter eles todos em peças 3D e fazer a montagem do painel. Show de bola. Legal. Aí já está no ambiente que você já sabe trabalhar, né? É bem difícil de trabalhar, assim, precisa de algumas semanas de estudo para poder pegar o jeito, tem muitos detalhes, assim. Sim. Né, se tu quiser apresentar para a gente em algum momento, mas não é que fique claro, né, para todo mundo que não é obrigatório que se use, né, essa ferramenta, talvez seja muito complexa. Pode-se usar um software mais simples de projeto elétrico para só ter os diagramas, tá? O que eu faço geralmente, que é mais fácil, né, do que aprender todo o Solid Electrical, é justamente montar o diagrama. Tem o CAD++, que ele é para fazer o multifilar, ele é mais fácil de trabalhar, e depois montar componente por componente no painel. Também é uma opção, né? Dá para baixar, por exemplo, se não me engano, a Omron e a Schneider não. A Siemens tem uma biblioteca bem grande na internet que pode baixar os modelos 3D, tem disjuntor motor, tem um monte de coisa, que tem HM também, que dá para baixar todos os modelos e só jogar no painel, assim. Legal, isso seria uma parte muito interessante do trabalho, tá? Para todas as equipes. E aí, se tu puder, em algum momento, a gente
tem alguma aula que você possa mostrar isso pra gente, se tu tiver interesse? Posso sim, professor. Eu Tá. só preciso, é porque eu uso esses programas eu uso no PC aqui da empresa, mas eu posso baixar o CAD++ e algumas bibliotecas que eu uso mais, eu uso muito da SMC, que tem bastante coisa na parte de atuadores pneumáticos, ela é muito completa. Eu uso bastante da Onman, e da Siemens também eu uso mais. Aí essas daí eu posso apresentar, só que eu tenho que estar lá no PC da minha casa para facilitar, né? Tá, a gente vê, quem sabe tu também grava alguma coisinha e a gente pode colocar de forma síncrona para o pessoal olhar, né? Sim, A posso gente, a sim, gente, professor. a gente discute aí, mas eu acho que é uma contribuição muito, muito bacana, né? E aí isso vale para todos, todo mundo que tiver algum, que nem, né, o pessoal do semestre passado sugeriu esse Parsec para compartilhamento de máquina, né, outros softwares de projeto elétrico. Então, como a gente está nesse ambiente virtual, a gente sabe que tem muita novidade o tempo todo. Então, se vocês souberem de alguma novidade que fosse, né, que seja interessante a gente aplicar no projeto, compartilhe aí com a turma e a gente pode ir agregando, tá? O que tem que ter no PI são essas etapas aí, né? Programação de robô, programação de simulação de CLP. Aí os softwares, essas aí, eu acho que eles são uma sugestão forte que a gente faz, né? Mas eu acho, né, Gregory, tudo que vem a agregar, que vocês acham como alternativa para cumprir essas tarefas aí, eu acho que é bem-vindo. Sim. Por exemplo, tem um outro software de programação de CLP que o Jean usa, que aí ele permite simulação de acionamento de motores, né? De uma forma mais detalhada. Ele também integra com o Factory.io, né? Eu já vi. Então seria uma outra opção de programa para simulação do CLP. Tá? É isso que eu ia perguntar, para usar, tipo, se a gente fosse usar drive de motor ou algum inversor de frequência, e geralmente esses softwares eles não abordam essa parte, né? A gente pode muita coisa transformar em caixa preta também, tá, pessoal? Nem tudo aqui vai funcionar como se fosse de verdade, infelizmente, né? Então, eu tenho um inversor de frequência. Eu vou fazer todo, que nem o pessoal do semestre passado fez, todo o estudo do manual do inversor, né? Montou o gabinete elétrico todo de acordo com aquele inversor e falou: esse inversor, eu vou programar ele para ele funcionar com modo de multi-speed por entrada digital. Então, eu vou pegar as saídas digital do CLP, conectar aqui no painel elétrico, e lá na programação do CLP a gente pode ver essas portas de saída, né, sendo acionadas e mudando, né, o acionamento do inversor. Ou não, o inversor vai comunicar via protocolo industrial. Então, eu vou aqui no programa do CLP, né, nesse momento aqui, quando eu mando, né, algum motor, né, ligar, eu mando por esse bloco aqui de comunicação, por exemplo, né? Então, são questões que vão ficar simuladas, de fato, né? Mas, por exemplo, se vocês quiserem mostrar a parte de acionamento de driver mesmo, aí alguns podem ser feitos de fato por exemplo, nesse software que o Jean trabalha, tá? Daí não fica só na simulação, na teoria, mas você simula e vê de fato o motor se mexendo, tá? Na animação ali do software, né? Mas aí seria um software novo para conhecer, mas eu acho que nesse sentido não é muito segredo, porque qualquer software de programação de CLP é muito similar aos outros, assim, não muda muita coisa, né? Mas isso aí vocês vão investigar, tá? Vocês vão ver que a primeira parte do trabalho é investigar, ir atrás dessas coisas e decidir o cenário de vocês, né? Desenhar ele e falar, não, a gente vai usar esse software para isso, esse para isso, porque isso, porque aquilo, tá? Beleza, professor. Beleza? Gente, eu não vou demonstrar aqui isso aqui, porque. Não, um eu vou demonstrar, porque é o do Robot Studio e do FluidSim. Esses dois aqui, tirando o João, todo mundo já conhece. Então, João, depois, se tu quiser, né, dar uma olhada para você entender
com mais detalhe como é que é essa questão do CodeSys, Factorio e Ellipse, e o Factorio com CodeSys, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui essa parte aqui do Robot Studio, que é o software de... Quero só selecionar aqui o mouse normal de novo. Entendeu? Para mostrar como é que ele integra. Então, gente, ó. Ele fez... eu não vou entrar aqui no detalhe como ele fez a integração, mas o que acontece? Ele integrou o Robot Studio aqui, né? Com com uma programação de CLP aqui que ele está fazendo no WinCC. Se o WinCC é o software de escada da Siemens, tá? E aí ele tá mandando um comando a partir daqui desse escada, né, que pode ser pelo CLP também. Ele vai mandar um comando aqui e o robô vai executar a tarefa que está programada lá, né? Então, né, ele vai clicar e o robô, né, vai fazer a rotina. E ele recebe as informações do robô também, tá? Então, gente, vocês verem que vocês podem, né, num computador, fazer simulação entre CLP e robô, tá? E aqui, gente, aqui eu já não marquei olhar. Aqui ele mostra lá, vamos ver. É a mesma coisa, né? A ideia é que ele integrar o FluidSym. Vamos ver, ó. Tá vendo aqui? Ele tá configurando. Ele tem uma placa aqui de entrada e de saída. Ele conecta com o CLP, né? Da mesma forma que o outro, eu não vou mostrar como fazer, mas funcionando só. Então ele conectou, gente, e né, aqui é a saída do FluidSym, entrada do CLP. Então vocês vejam, os sensores estão conectados aqui, todos os sensores fim de curso desses, né, atuadores pneumáticos aqui, eles estão conectados nas entradas do CLP, do I0 e do I1. E os comandos, né, do CLP estão vindo, né, e acionando as eletroválvulas aqui. Então a gente vai ver, né, que então ele vai acionar o botão, né? Vocês viram que na programação do CLP é o 1.0 liga ao Q 1.0. Então o 1.0, que é esse botão aqui, vai acionar o Q 1.0, que é esse Y11. E aí vai, ó, vejam que funcionou. E não tem nenhuma ligação dentro do FluidSync que faça isso, né? O que está acontecendo é que lá no CLP, acho que ele não mostra aqui, não mostra. Lá no CLP que essa informação está sendo processada, tá? No CLP virtual também. Eu acho que é o seguinte, gente, só pro João não ficar na curiosidade, vamos mostrar para ele aqui como é que é esse negócio do que é esse Factorio, né? Ó, então esse aqui eu já mostrei, o pessoal já conhece, né? Aqui a gente tem o Factorio, que é um ambiente 3D, tá? E ele está conectado com o CLP nosso aqui, e o supervisório também, né? Conectado com o CLP, recebendo e enviando informações. Nesse caso, só recebendo informações, porque a gente não tem nenhuma entrada aqui, nenhum botão, né? E o Factorio, ele recebe as informações para ligar o motor e envia informações de volta para o CLP a partir do sensor dele ali. Então, quando eu rodo a simulação, o, o Factorio vai ligar o motor, porque o CLP está mandando. Quando ele chegar ali, essa informação chega aqui, tá? E o motor para. Então, dessa mesma forma que a gente vê aqui visual, né, bonitinho em 3D, é a mesma integração que a gente pode fazer lá no Robot Studio, é a mesma integração que a gente pode fazer no FluidSym,
tá, gente? A gente pode ter todo um cenário, né, inteirinho, né, montado. Você já sabe mais ou menos como é que é, né? Mas agora com outros softwares, né, rodando virtual. Saquei, legal. Beleza? Bom, gente, a parte de avaliação, então, né, a parte importante aí. A gente teria avaliações, né, presencialmente, que seriam aquelas avaliações com data marcada, a apresentação do projeto preliminar, blá, 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 e o dia a dia com vocês, né, acompanhando os projetos, vendo como é que vocês estão trabalhando, para ir montando o nosso conceito, né, o conceito de vocês, na verdade, e ao final vocês teriam a apresentação, né, para todo mundo. E isso, né, teve que ser um pouquinho alterado para a gente poder acompanhar vocês e avaliar vocês melhor pela distância, né? Então, a primeira coisa que muda é que o vídeo, a apresentação final vai ser um vídeo, tá? Então, qual que é a ideia que a gente teve no semestre passado e que funcionou muito bem, né? É uma apresentação que vai acontecer no Meet, né? Vocês vão fazer uma apresentação com PowerPoint, né, ao vivo aí para nós, né? Todos os membros da equipe. Mas para ver o negócio funcionar, o ideal é que faça um vídeo, né, e mostre, né, se for necessário, algumas edições para mostrar, né, fazer essa mistura entre o ambiente do Factory.io com o do Robot Studio, com o FluidSim e com o do Linux CNC, para que dê essa impressão de que, né, aquilo está tudo funcionando, né? A ideia é que mostre como aquilo está tudo funcionando de forma integrada. Eu até vou mostrar um exemplo para vocês depois ali de um vídeo, tá? Que dentro do que eles tinham de tempo, porque imagina, né? O pessoal do semestre passado foi pego de surpresa ali, né? Não na metade do semestre, mas quase na metade do semestre, né? Já tinha passado um terço do semestre, mais ou menos. E eles tiveram que reformular tudo, né? E mesmo assim, no final, vocês vão ver que conseguiram um resultado bacana. E aí o vídeo demonstra bem isso, tá? E aí vocês então fazem a apresentação final aqui, né, ao vivo. A gente pode até ver um outro horário que fique melhor, né, para todo mundo poder participar. E na hora de mostrar o resultado, vocês apresentam esse vídeo, tá? Durante o semestre, como é que a gente vai acompanhar a evolução do projeto de vocês? A gente vai acompanhar através de posts de vocês e a gente utilizou semestre passado a ferramenta do Blogger do Google, que é para blog. Teve uma equipe que usou o Medium, que é uma outra ferramenta de blog, tá? Mas a ideia é que vocês possam usar qualquer ferramenta, né, que torne possível vocês postarem conteúdo, né? Nesse caso nosso que vai ser quinzenalmente, tá? E esse conteúdo possa ser acessado pelos professores para a gente avaliar, tá? Então, essas postagens vão ter nota, né? E a ideia é que vocês vão fazendo essas postagens e elas vão sendo conteúdo, né, escrito, que vocês já pensem lá no artigo de vocês, porque, né, outra parte que vocês vão ter de avaliação é o artigo final, ou um relatório final, né, porque como esse trabalho ele envolve bastante coisa, normalmente a gente está, o resultado que a gente teve no semestre passado não coube em artigos, né, de 8 páginas, por aí, não chegou, não foi possível, então o pessoal fez relatórios de 20, 30 páginas aí, porque realmente é bastante conteúdo que vocês elaboram aí nesses posts, né? E a ideia é que esses posts vocês consigam utilizar o conteúdo que vocês escrevem para eles, para depois elaborar esse artigo ou relatório, entende? Então vocês acabam ganhando duas vezes. Os posts bem feitos se tornam depois conteúdo para o relatório e vocês são avaliados, né? Cada um tem uma nota, então, né? Agora, se simplesmente recortar os posts e jogar lá no relatório, o relatório fica com nota ruim, tá? Foi isso que aconteceu semana passada também. O relatório era quase, não dava para ler, porque não tinha nexo, né? Porque era só jogar uns posts, não estou dizendo que isso foi geral, tá? Foi um caso. E dava ruim de ler, não era um relatório, né, de fácil leitura. Então o relatório ficou com uma nota ruim, os posts estavam com uma nota razoável, o pessoal conseguiu, né, passar semestre, mas só estou avisando que não é automático. Pegar os posts e colar tudo depois e isso virar um relatório não é assim também, tá? Mas é mais do que metade do caminho andado. Se fizerem posts bem feitos,
depois para vocês juntarem isso de uma forma organizada e coerente, né, num artigo, num relatório, já fica bem melhor, tá? Daí, tem um detalhe aqui que eu queria conversar com vocês, que na hora que eu fui organizar aqui o conceito final de vocês, eu coloquei aqui, né, o conceito final, posts, mais artigo, mais vídeo, mas é importante que a gente tenha um ponto a mais aqui, que seria uma apresentação do projeto conceitual de vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui e já vou alterar, tá? Porque senão depois fica pior. Né? A ideia é o seguinte, né? Que vocês tenham posts, mais artigo, mais vídeo, mas né, a gente vai ter aqui o projeto conceitual como uma nota também, tá? Só vou colocar aqui, gente, para não... Projeto conceitual, né? Ele somará 4 pontos, tá? Esses pontos depois, né, soma tudo e divide pela somatória para encontrar o conceito final de vocês, né? Na verdade, aqui a fórmula, né, já tem que ter aqui. São 16, 20 e 25, né? Então, vamos pegar, se conseguir 25, né? Total, vezes 10, vocês tiram 10 no PI, tá, gente? Então, essa apresentação desse projeto vai acontecer no final desse ano, tá, gente? Antes de vocês irem para as férias, porque vão ter férias ali em janeiro, né? Vai ter férias ainda. Então, nossa disciplina vai ficar cortada aí no meio. Então, antes de vocês irem para as férias, a gente tem que estar com o conceito, né, desse projeto já redondinho, e vocês têm que apresentar para a gente, tá? E aí a apresentação é mais simples, né? Vocês vão fazer um Pergunta PowerPoint e apresentar. se tem esse Oi? projeto conceitual, projeto é o conceito do que a gente vai apresentar no final lá, essa integração, ou se é o conceitual do nossa máquina? É o conceitual do cenário que vocês vão montar, basicamente. E aí entra o software que vocês vão utilizar para tornar aquilo possível, né? Então, entra, lá que nem foi o exemplo lá do corte, né? O nosso projeto vai envolver uma máquina de corte, um braço robótico e uma outra máquina, vai envolver controle de qualidade utilizando imagem, vai utilizar inteligência artificial, sei lá, né? Vai disponibilizar os dados na nuvem para depois ser feito o controle de qualidade. Então vocês têm que desenvolver na equipe, né, essa ideia do que vai ser o processo de fabricação de vocês, né, e vocês vão poder pesquisar então na internet exemplos, né, de processos industriais, porque a gente não, né, vocês nunca, a maioria pelo menos, não tem contato direto com a indústria, então é interessante que vocês pesquisem processos industriais, né, e até façam um post, né, e aí depois eu vou explicar para vocês a questão dos temas dos posts, mas, por exemplo, já façam uma postagem sobre essa revisão, né? E aí, para vocês poderem ter embasamento para poderem chegar com uma proposta do projeto conceitual, tá? Respondi a tua pergunta, Lucas? Sim, sim. Tá. Então, a gente, olhando aqui, né? A gente vê que esses posts, eles serão quinzenais e eu acho que eu somei 8 semanas, pelo que eu lembro, tá? 8 semanas não, 8 quinzenas, tá? Que a gente vai ter até o final, sendo que lá no final tem 1 ou 2 semanas que daí não tem postagem, porque vocês vão fazer a apresentação final. Então lá, né? As datas de exposto, depois a gente bota, eu vou botar no Siga para vocês lá no plano de ensino direitinho, tá? Mas vão ser posts quinzenais, e aí cada um somando 1 ponto, né? No total serão 8 pontos, tá? E com relação à avaliação é isso, gente. Eu gostaria de saber se está bem claro para vocês. Ou acho importante que a gente
Não vá para frente antes de esclarecer todas as questões relativas à avaliação. Bom, Tranquilo, então professor. tá tranquilo. Gente, eu vou mostrar para vocês então agora um vídeo que eu preciso saber com você se vai ter áudio ou não, tá? Se não tiver áudio saindo para vocês, daí a gente vai ter que eu passo o link e vocês assistem aí, tá? Porque é importante que vocês escutem a explicação dos alunos ali, porque eles vão ter uma parte de explicação deles, né? Isso aqui é um vídeo de uma equipe do semestre passado. Tá saindo uma musiquinha aí? Para mim, não. Não, né? Não, mas eu acho que nas configurações de compartilhamento de tela, você tem essa opção de compartilhar áudio também. Mas é. Vamos ver aqui. Comunicação. Eu acho que é na hora que você vai compartilhar a tela mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui então. Vou parar de apresentar. Professor, eu acho que se você tentar só compartilhar uma guia do Chrome, funciona. Na guia do Chrome. Ah, é. Ideal para vídeo e animação. Eu acho que é esse aqui. E aí? Deu certo, tá tocando a música. Agora foi. Foi? Pô, valeu pela dica aí. Então vocês vejam, né, que é uma célula aqui que eles têm uma parte de fabricação de uma peça. Depois eles vão ter a parte de organização. Só que eles fizeram essa parte de organização da paletização aqui de forma bem simplificada. Eles só foram colocando, não tem nenhum controle desse armazenamento, coisa que vocês já fizeram, né? Essa parte que eu gosto de cortar, porque eles fizeram muito videozinho. Aí eles só mostram enchendo, né? Agora vai ter a explicação deles, e vocês vão ver como eles unem, né, os diferentes softwares nesse vídeo para dar essa ideia de imersão mesmo no sistema. Nesse primeiro terço da linha de produção é feita a usinagem do material bruto, e o material vem pela esteira 1 e é posicionado numa bandeja que tem um sensor de presença. Esse sensor avisa o robô de que a peça está disponível, e o robô faz a manipulação desse material, tirando ele da bandeja e colocando no centro de usinagem. Depois que o robô coloca a peça no centro de usinagem, o Linux NC entra em ação então, para fazer o controle da máquina e então efetuar a usinagem da peça. Como vocês podem ver, o controle baseado em G-Code está sendo calculado agora na interface do Linux NC. Após a usinagem concluída, é enviado um sinal para o robô, que pega a peça, retirando da ferramenta de usinagem e posicionando na esteira 2. O material então segue para o resto da linha. Aqui o Pick and Place vai girar, pegar a peça, girar, colocar ela na caixa, emitir uma nova caixa e ligar de volta a esteira. E essa outra máquina de estado independente agora
do guindaste. Vocês podem ver aí, ela detectou a caixa, aumentou um contador para saber qual posição ela tem que parar, estendeu o braço, desceu, recolheu o braço e voltou. Quando volta, eu só troco o valor do contador para 94, para ele voltar para a posição, que qualquer valor acima da capacidade dele, ele volta ao início. Então é isso, depois eles só mostram enchendo de novo. E aí, pessoal, entenderam mais ou menos? O importante dizer que esse projeto, né, ele é um dos exemplos, ele foi, o pessoal fez aí mais ou menos da metade para frente do semestre, e a gente chegou nesse ponto ali, que, né, bastante satisfatório, na opinião aqui dos professores. E a ideia é que vocês vão além, vocês têm, né, total conhecimento dos alunos, sei quem são e sei já toda a bagagem que vocês tiveram já dessa parte de simulação, que para eles era tudo novidade, né? Então agora para vocês... Ô, João, não tô pegando teu pé, mas é que tu é o único que não conhece, eu tenho que falar, né? Tirando o João. Obrigado. Todos vocês já trabalharam com pelo menos a parte ali do Factory.io e o CodeSys e o Ellipse, né? Então vocês vejam, por exemplo, esse projeto específico não teve a parte supervisória, os outros tiveram, né? Mas a ideia é que vocês consigam, então, né, botar tudo em prática e fazer toda uma parte cinematográfica aí do vídeo para isso aí ficar bem bacana no final e a gente ter o último page de vocês aí como algo bastante gratificante para vocês, né? Porque a gente sabe que às vezes a ansiedade que tem, pelo menos na minha época, a ansiedade era bem grande por esse API, né? Então, a gente não quer que seja um balde de água fria, a gente quer que vocês consigam, né, perceber todas as possibilidades que se abriram aí com essa nossa necessidade de afastamento, para que vocês possam desenvolver um API bacana aí, que vocês estejam empolgados e que, né, que saia algo realmente feito com vontade. Legal. Uma dúvida que eu tive ali, professor, é a questão do nível de detalhamento, assim, sabe? Porque para um projeto grande desse, são muitas etapas, né? É muita coisa. Então, pelo que eu entendi, o nosso foco, né, a nossa ênfase vai ser na parte de programação e integração, é isso? Isso, e aí tem a parte do CAD, dependendo do que vocês vão fazer, né? E a parte do projeto elétrico, são as partes que não estariam envolvidas com programação, né? O CAD, por exemplo, ali daquela equipe, vocês veem que é uma mesa de coordenadas ali, né? E ela não foi feita do zero, eles pegaram um modelo, né? E iriam adaptar ali algumas questões para fabricação, se ela fosse, por exemplo, fabricada lá. Então, é um exemplo que vocês podem já ter como base, não precisa pegar algum CAD do zero, né? Nesse caso de vocês não se justifica muito, no caso deles ali era porque eles iam fabricar aquela mesa, então eles pegaram, né, um CAD, iriam modificar algumas coisas e iriam fabricar. Mas no caso de vocês, por exemplo, se o projeto de vocês envolve alguma coisa bem específica, né, vocês podem fazer um projeto de CAD que represente aquela peça, ou aquela máquina, né, específica que vocês querem implementar, tá? E aí vocês fazem a animação dela no SolidWorks e integram ali, né, nos softwares que quiserem, ou colocam ela no software, por exemplo, do Robot Studio, né, que aceita, e interagem com o robô, né? Professor, eu também fiquei com uma dúvida ali que eles não mostraram o sistema supervisório. Isso, como te disse, essa equipe aí, ela falhou nesse ponto. As outras equipes fizeram o sistema supervisório, tá? Ah, tá, entendi. Acho que eu tinha perdido essa informação. A gente, no semestre passado, por essa questão de eles começarem na metade quase do projeto e terem que se adaptar com todos os softwares, né?
Teve equipe, por exemplo, que não integrou, acho que com o Robot Studio, mas aí fez o supervisório. Teve uma equipe que no projeto deles não tinha CNC, então eles não integraram com Linux, mas integraram com com o supervisório, com o Robot Studio e até com o FluidSim, né? Então, naquele caso ali, pela questão de tempo bem reduzido e falta de conhecimento prévio, a gente, né, deu essa colher de chá. Na questão de vocês, talvez a coisa que a parte que vocês menos tenham que desenvolver seja o CAD, né, Giovanni, infelizmente, né? Não sei, porque teria que realmente ter uma discussão sobre o que vocês desejam fazer e aí ver a real necessidade desse CAD. Eu gostaria que tivesse, mas daí... Assim, só dando uma opinião aqui, eu achei um pouco pesado, professores, a questão de ter que trabalhar tanto com projeto elétrico quanto com projeto de CAD. Porque aqui onde eu trabalho a gente faz, né, as duas coisas, integração do projeto elétrico com a parte mecânica, e isso é uma coisa que leva bastante tempo, né? Então, ou a gente faz um projeto elétrico muito simplificado, só para ter uma noção mesmo, colocando só os componentes principais, sem selecionar os componentes, ou a gente tenta deixar um pouco mais de lado, porque realmente, se for para fazer projeto monofilar, multifilar, para gerar os componentes, pesquisar os componentes, é uma coisa que vai levar assim, bastante tempo. Professor, assim, na 7ª fase, a gente também trabalha, a gente faz o projeto elétrico de máquinas, entendeu? Então, isso já é um assunto de outro PI também. Tanto o projeto mecânico quanto o projeto elétrico, a gente trabalha no PI da 7ª fase, que é o projeto de máquinas grandes, né? Simulação. Uhum. Uma ideia que eu se integra. Pode falar, Giovanni. Não, pode falar, por exemplo. Não, é que o que aconteceria na prática, né? Vocês acabariam tendo que montar um painel elétrico nesse PI, não teria muito como fugir disso. Por isso que a gente coloca o projeto elétrico do painel, pelo menos, como um requisito, porque infelizmente vocês não vão poder montar o painel, mas pelo menos vocês podem, né, simular eles e projetar ele, pensando numa máquina, mas não é de grande porte, né? Necessariamente, né? Não sei o tamanho das máquinas que vocês projetavam lá no PI7, mas seria para os componentes que vão estar integrados ali no ambiente, tá? Mas olha, gente, eu sei que talvez seja um pouco assustador, tá? Tanto software ali, né? Mas confie em mim, né? Vocês vão dar conta, porque eu conheço vocês e a gente tem bastante tempo, tá? É uma questão de a gente organizar essa questão das postagens semanais e coisas, ajuda muito, tá? E o nível assim de dificuldade para integração desses softwares não é grande. Vocês lembram como é que era para integrar o Factorio com o Code Caesar? É muito simples, né? Utilizando o APC. Né, os maiores desafios, eu posso dizer para vocês, o maior talvez seja a integração entre o CLP e o Linux CNC, tá? Porque normalmente esse Linux CNC vai rodar numa máquina virtual e aí às vezes é um pouco complicado de fazer a comunicação ali entre o computador e a máquina virtual, tá? Tirando isso, a parte de comunicação de redes ali vai ser bem tranquila. É isso que eu ia perguntar, a parte da linguagem do protocolo, a gente vai usar o PC mesmo ou a gente vai usar outro protocolo? A maioria é o PC, né? O Modbus, ele fica ou para os supervisórios, se quiserem, ou necessariamente para o CNC, para o Linux CNC tem que ser Modbus, que ele só comunica Modbus TCP, tá? Mas para o restante pode ser o PC, e vocês sabem como o APC é plug and play, né? Não tem muito segredo, tá? E aí o trabalho de vocês ficaria realmente em projetar essa parte elétrica, e aí eu acho que realmente o CAD ele acaba ficando, infelizmente, um pouco fora de contexto aqui, porque até vocês, quem fez o CAD no semestre passado não chegou a fazer detalhado, porque não ia fabricar, ficou um pouco complicado, né, Giovanni? Sim. Né?
Então, mas a parte elétrica, né, teve equipes que fez com mais detalhamento, tá? A gente teve gente que fez com menos detalhamento, né? Isso tudo, né, a gente sabe que o projeto de vocês não tem que ser perfeito, assim, tudo, né? A gente sabe que a gente tem restrição, e como tudo na vida real, né? Se todos os produtos pudessem ser perfeitos do jeito que a gente gostaria que eles fossem, né? Mas eles pecam sempre em algum aspecto, e a gente tem que entender que isso é uma realidade da indústria, né? Vocês vão gastar a energia de vocês aonde vocês veem que vai trazer resultado, onde vocês veem que é possível, onde vocês vão entender que é coerente. Isso é tudo parte do processo de projetar alguma coisa, né? E aí vocês vão falar, professor, o nosso projeto, né, ele vai apresentar, né, utilizar esse software lá, essa parte aqui ela vai ser mais caixa preta, mais simulada, essa parte a gente vai querer ir com mais afinco, a fundo e mostrar bem como é que vai ser feito, utilizar o software, explorar ele ao máximo, né? E no final das contas vocês chegarem num equilíbrio, né? Que fique bom para vocês, que fique algo bom para apresentar, tá? Mas não se assustem, eu tenho certeza, estou bem tranquilo com a turma de vocês, né? Com relação a isso que a gente está propondo, com a capacidade de vocês desenvolverem isso. Tá? Se fosse alunos aí que eu não conhecesse, daí eu ficaria, que nem semestre passado, quando eu trouxe essa proposta, mesmo conhecendo a boa parte dos colegas de vocês lá, uma parte eu não conhecia e eu sabia que mesmo aqueles que eu conhecia, eles nunca tinham visto esse software, nenhum deles, basicamente, da forma como a gente queria que eles fossem trabalhados. Então, eu estava bem mais receoso no semestre passado com essa proposta, não sabia se ia dar certo, e deu super certo, tá? Então, com vocês aí eu tenho certeza que vai dar mais que certo. Sem pressão, sem pressão. Gente, fora isso, vamos lá, vocês têm dúvidas além do que foi colocado? Questão do CLP, a gente vai trabalhar do mesmo modo que o semestre passado, com um CLP, digamos, sem marca, sem nada, assim, do CodeSys mesmo, ou a gente vai trabalhar com uma marca, alguma coisa? Na hora de trazer o projeto elétrico, por exemplo, né, ou vocês vão ter que montar o gabinete virtual, digamos assim, né, e vocês vão ter uma quantidade de entradas e saídas, né, necessidade, às vezes, de acionamento de algum tipo diferenciado, de acordo com o projeto. Então, a escolha do modelo do CLP, assim como a escolha do modelo dos outros componentes, tem que ser baseada em modelos reais. Então, vocês vão dizer, o CLP que a gente está usando é o CLP tal, da fabricante tal, porque ele apresenta X entradas e X saídas, que é compatível com o nosso projeto, ele tem... Aí o valor, infelizmente, a gente sabe que é complicado de conseguir valores, né? Então, não dá muito para justificar com relação a preço esses componentes, mas a ideia é que vocês vão programar ele como se ele fosse genérico lá no CodeSys, mas na hora de apresentar, é interessante que vocês apresentem ele como um CLP específico do fabricante tal, modelo tal. Professor, eu tenho uma dúvida, não sei se o professor já falou isso, mas é sobre o projeto. Vai ser uma escolha que o grupo vai fazer ou é os professores que vão indicar mais ou menos uma máquina que a gente vai ter que fazer a integração? Então, essa é a parte boa desse projeto virtual. Vocês não tem limitação de hardware para fazer. Então, se fosse presencial, a gente diria para vocês, ó, tem isso, isso, isso. Né? Nesse caso, não. Vocês têm liberdade total, né, dentro do que a gente pode simular para fazer. Tá? Então, vocês podem escolher basicamente qualquer processo que vocês entendam que seja interessante. Aí vocês apresentam para a gente discute se pode ser isso aí 100%, ou não, vamos mudar um pouquinho isso, quem sabe muda isso por aquilo, mas vocês têm bastante liberdade para escolher aí. É por isso que eu digo, né, a primeira etapa de vocês é pesquisar, ver o que existe, né, e aí
pensar, não, eu quero fazer isso, eu quero simular algo que seja isso, então eu quero estudar esse processo. E aí vocês apresentam pra gente. Ok. E o que falta pra gente hoje, basicamente, é montar as equipes, né? E aí conversar um pouco mais sobre as postagens e sobre o acompanhamento que a gente vai fazer do projeto com vocês. A minha ideia aqui são 12 alunos, é isso, Giovanni? Ou são 10? São 10. São 10 então, alunos. então, 12 eu tenho na outra turma. Então, eu acredito que se fossem 13 equipes, ficaria muito complicado, porque aí ficaria, né, uma com 4 e 2 com 13, então fica muito pouca gente para trabalhar. Então, acho que o ideal é a gente trabalhar com 2 equipes de 5 pessoas, né, e o grande risco de trabalhar com equipes grandes, né, gente, é um ficar na sombra. Então, a gente, né, já coloca isso, né, como algo que vocês têm que tomar cuidado, porque como a gente tem esse acompanhamento de vocês, a gente acaba percebendo, né, semestre passado, infelizmente, teve um ou outro aluno que a gente percebeu que só realmente entrou em contato com a equipe, começou a desenvolver alguma coisa lá no final do semestre, né, e a gente percebe, né, não precisou ninguém dedurar, né, então a gente sente, né? E aí, infelizmente, esse aluno, ele acabou ficando com um conceito que a gente chama ali da participação, né? Com relação aos posts ali, a gente percebeu que naquele desenvolvimento das postagens ele não acompanhou. Então ele ficou com uma nota diferenciada ali nesse quesito. Nem discutiu, não teve nem discussão, porque ele próprio sabia também da condição dele. Mas, né, mas o pior não é isso. O que a gente tem para classificar isso quando isso acontece é dar uma nota ruim, mas quem perde mesmo é o aluno que acaba, né, não tendo aquele acompanhamento, não podendo acompanhar e viver aquela experiência ali e desenvolver o projeto, tá? Então, só peço para que vocês tomem cuidado, né, numa equipe de 5 alunos, que não deixem um colega na sombra, né, que tentem puxar todo mundo. É interessante que sempre tem alguém com uma característica mais de liderança na equipe, né? E se não tiver, que desenvolva, né? Para que possa chamar os colegas para desenvolver, para trabalhar, tá? Então, a primeira etapa aí que a gente teria seria dividir a turma, se vocês já têm mais ou menos a ideia das equipes que vocês fariam, né? Ou como é que vocês pretendem dividir essas 2 equipes. Então, professor, segundo a Eu acho que metade das equipes estão divididas, né? Tipo, mesmo no semestre passado, quem está trabalhando desde o 5º semestre, eu acho, né? Só tem os alunos novos que entraram aí. Não sei como vai fazer. Isso que eu ia comentar também, tem que ver. Mas, por exemplo, se fosse dividir em 2 equipes hoje, com quem vocês já são da turma aí, como é que ficaria? Então, do nosso grupo aqui seria eu, Gabriel Eike, Garbujo, Lucas, e a gente já tinha conversado também com o João para fazer parte do nosso grupo também, por afinidade, né? Peraí, Eike, Garbujo, Lucas e João, é isso? Isso. Tá. Aí o outro grupo, normalmente é o Ramon, a Marilene, o Felipe e o Alexandre. E aí ficaria faltando os 2 colegas lá que acho que não estão na Pedro e o Gabriel. Que acho que normalmente eles trabalham juntos. Dessa vez acho que vão ter que ficar separados. Estariam de acordo com essa separação? Todo mundo? Sim. Sim, tudo bem. Tá. Então daí depois eu vou conversar com o Pedro e o Gabriel para ver como é que ficaria eles nessas 2 equipes aí. Se algum tem interesse, se eles vão dizer para eu colocar eles em qualquer uma, daí eu faço na cara ou coroa, né?
E aí, gente, vocês percebem que eles não estão aqui hoje, né? Certamente eles vão ver essa nossa aula gravada, porque eles realmente têm esse problema do horário, tá? Então, isso não vai ser um problema para a nota deles, eu já deixei claro, o Pedro veio me perguntar com bastante preocupação com relação a isso, né? E para qualquer um de vocês, tá, gente? Se não pode participar da aula aqui nesse horário, não tem problema. O importante é que a equipe se reunir em horários talvez alternativos ou que consiga desenvolver atividades assíncronas, né, entre os participantes e que os colegas possam ir fazendo as atividades, independente se é síncrono ou assíncrono, tá? E até pergunto para vocês, gente, se vocês gostariam de alterar o horário dessa aula para um horário alternativo onde esses colegas possam participar e que vocês também possam, né? Assim, ó, pra mim tá bom esse horário. Se pudesse começar, tipo, às 14 horas, daria um pouquinho mais de tempo, porque eu trabalho de manhã até almoçar. É meio corrido, mas enfim. Poderia ser o mesmo horário. Tem que ver com as outras pessoas daí. Por eles. Eu prefiro o horário que já tá também, só porque os outros já estão comprometidos com as outras aulas, né? Então. Eu pergunto porque depende sempre, cada semestre é uma realidade nova, né? No semestre passado o pessoal queria aula às 6 da tarde, mas eu prefiro um pouco mais tarde, assim, 1h30 eu acho meio corrido, professor. Se pudesse, tipo, não sei, 2 horas, por ali. É uma prática que a gente tinha semestre passado. O Francisco começava a aula de PI, de controle, sempre às 2. Tá. Se pudesse, tipo, 2, 2h30 por ali também, acho que é melhor. O professor também fazia assim. Trabalha, pelo menos vai ter um tempinho para almoçar ali. Sim, totalmente compreensível. Aí o professor também fazia assim, se era algo do tipo de apresentar alguma coisa sobre o PI, as equipes se reuniam em horários diferentes. A gente fazia uma sala e a gente introduzia os professores na nossa sala. Aí, tipo, uma equipe ficava das 2 até, tipo, as 3 e a outra ficava das 3 às 4, sabe? A gente fazia isso também no semestre passado, mas tudo na mesma sala, né? Só o pessoal ia entrando e saindo. Mas que eram nessas, com relação a... Eram encontros quinzenais que a gente fazia daí com as equipes de forma individual. Qual que é a nossa ideia aqui, né? Como eu até falei para vocês, as aulas elas não vão ser aulas longas, né? Então, até a gente pode começar às 2 ou até 2h30, e normalmente a nossa aula vai durar 1 hora, né? Por aí, dependendo da semana, do nível aí de complexidade que vocês estão passando e nível de dúvida que vocês tiverem. E as aulas, a gente vai ter 2 características, né? Normalmente a gente vai ter uma aula numa quinzena, que ela então numa semana, na verdade, é uma aula mais geral para todo mundo, onde a gente, né, pergunta como é que está indo, passa algumas questões, dá o feedback das postagens, né, ou até tira dúvidas sobre a postagem, e na outra semana a gente ter um acompanhamento específico da equipe. Então, né, daí que nem tu colocou, né, ter 2 horários diferentes para atender cada equipe, não necessariamente para apresentar alguma coisa, sabe, mas para a gente poder ter aquela conversa mais específica sobre o projeto da equipe, ok? E a forma como a gente tem para acompanhar vocês. Então, daí a gente comenta sobre a postagem, a gente, né, pergunta, a gente tira qualquer tipo de dúvida específica, e depois vocês, né, têm todo o tempo, né, da tarde aí da aula para desenvolver realmente o projeto, né? Essa é a ideia, que vocês utilizem esse tempo aqui, ou um tempo depois, daí depende da organização de vocês, para produzir, né? A ideia é que vocês utilizem o tempo da aula principalmente para produzir. Certo? Certo. Então tá, vamos colocar para as 2 ou 2h30 aqui, que fica melhor para vocês aí. Para mim, tanto faz, professor. Para mim, 2h30. 2h30. 2h30 é melhor. Tá.
2h30, então está batido o martelo. Pra mim, Dou-lhe pode ser também. Tranquilo. dou-lhe 2. Tranquilo. Então, até vou mudar aqui na minha agenda já, se não depois eu esqueço. O link vai ser sempre esse, tá, gente? O link do Meet. Tá? Professor, você acha que vai ser mais fácil se a gente se basear em algum modelo já pronto do Factory.io? Ou usar o que tem no Factory.io para fazer o projeto? Vocês podem pegar um de base, mas os que tem de, por exemplo, cadê aqui? Os que tem de base, normalmente são pedaços de processo. Então, claro, vocês podem aproveitar, por exemplo, vai ter uma parte do meu projeto que vai ter uma montagem, né? Vai vir a peça e a caixa dela, ou a peça e o gabinete dela, né? E eu quero montar. Então já tem uma cena lá no Factory que é essa de montagem. Então vocês não precisam perder tempo montando que nem Lego, né? As peças lá para depois programar. Vocês já podem pegar aquele módulo e utilizar ele como base para depois colocar novas esteiras e novos elementos, tá? Professor, você falou que lá no Robot Studio dá para você fazer o upload do CAD. Lá dá para fazer simulação também? Dá para fazer essa simulação por lá? Eu acho que o CAD se mexer lá não, mas você daí faz o robô se mexer no caso, né? Mas teria que estudar, Lucas, quem sabe dá. Porque por exemplo, a ideia é, tipo, por exemplo, modela o atuador. Aí, tipo, se o robô se move lá, deve ter alguma maneira de fazer o atuador XY se mover, por exemplo. O professor Cláudio, vocês perguntam para ele, que eu sempre esqueço do nome do negócio, mas existe um software que acho que é uma extensão em Python lá do Linux CNC, que a ideia é jogar os modelos CAD para ele de uma máquina, né? Então se joga qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y, né? Quais são os modelos, né, 3D desses eixos, diz para ele que esses são os eixos, e ele daí movimenta a máquina, né, o CAD, de acordo com os eixos do Linux CNC, tá? É bem interessante, o pessoal também não teve tempo de implementar, mas é uma possibilidade bem legal de vocês poderem fazer com que o CAD, né, ele obedeça realmente a movimentação lá do Linux. É que lá onde eu estou trabalhando, a gente tem um software da Siemens que a gente usa para fazer digital twin, né, da fábrica, o modelo de processo produtivo, que inclusive é exatamente a proposta desse semestre, né, que seja o modelo Design for Automation, Design for Industrial Assembly, né, seja... Você trabalha na CERT lá? Isso. Então, lá a gente usa um software da Siemens, e a gente coloca o CAD lá e faz toda a simulação, entendeu? Queria saber se o Robot Studio dá para fazer algo parecido. É possível que sim, eu não conheço essa capacidade do Robot Studio, mas é possível que sim, e aí depende também da questão lá do teu trabalho, de eles liberarem você para fazer a simulação lá, também, não sei, né? A gente tem uma relação bem boa com o pessoal da CERT, então, né, quem sabe, tá? E que eu ia falar alguma coisa para vocês que eu esqueci agora. A gente estava falando... Qual foi a última dúvida antes do Lucas aí falar do... O que a gente estava falando, galera? A gente definiu o horário, professor. O horário, era isso. Era só isso, né? Eu acho que agora então deu. eu devo ter pensado alguma outra coisa e agora não lembro. Bom, gente, a questão das postagens, daí vocês escolhem o ambiente, tá? Como eu falei, a gente usou basicamente o Blogger na semestre passado, mas vocês podem utilizar algum outro. Não tem muita opção de blog por aí, né? Então, o Blogger funciona bem, né? Tá? E no início, a princípio agora, tá? Eu tinha pensado aqui, da primeira postagem vai ser dia 25.
desse mês. Então tem uma semana, 2 semanas para vocês desenvolverem o conteúdo dessa postagem. E aí, como ninguém perguntou, né, eu vou já adianto que os temas das postagens são livres, tá? Vocês vão escolher o que vocês vão postar a cada 15 dias. Só que o interessante é que, né, vocês organizem o projeto de vocês e organizem as postagens para que elas, né, sigam uma lógica, né? Então, eu ia perguntar exatamente isso. As postagens a gente faz de acordo tipo, com o que está fazendo ou por assunto, como se fosse cada software que a gente vai trabalhar? Isso, exatamente essa pergunta que surge, pessoal, porque tem essas duas abordagens, né? Vocês podem escolher fazer cada postagem específica de um software, o que eu acho que é um pouco complicado, porque vocês não vão explorar um software do início ao fim, depois pegar outro software e explorar do início ao fim. Normalmente não é isso que acontece. Mas se vocês tiverem essa ideia, né, de explorar um software do início ao fim e fazer a postagem dele, ok. Se não, vocês podem ir realmente relatando o que está acontecendo em várias frentes. Então, postagem 1, né, vai ter o que foi feito no software X, o que foi feito no software Y. Normalmente, por exemplo, essa primeira postagem de vocês, ela não vai falar de software específico nenhum. Ela vai falar sobre o que vocês estão pesquisando, qual que é as possibilidades de projeto que vocês veem e as possibilidades de software que vocês vão utilizar. Mas ela ainda não vai... briefing, né? Exatamente, não vai ter nada específico. Aí, agora o projeto está feito, então separamos a equipe, né? Isso também vocês podem até postar aqui, ó, a equipe vai ficar separada dessa forma, as pessoas que são responsáveis por cada área são essas, e aí isso é muito importante, gente, que vocês separem pessoas que sejam responsáveis por cada etapa do projeto, mas que ela não faça aquela etapa de forma exclusiva e sozinha, entendeu? Eu posso ser responsável pelo diagrama elétrico, mas eu não vou fazer sozinho, né? Todo mundo vai fazer junto, só que eu vou estar cobrando para que a gente se reúna e desenvolva aquilo, porque a minha responsabilidade é que aquilo fique pronto. Mas posso estar programando CLP, mas eu não vou fazer programação de CLP toda sozinha. Eu quero que os colegas né, a gente participem junto, só que eu que vou organizar, né? Digamos, essa semana a gente precisa discutir a programação, porque ela está empacada, porque aquilo é minha responsabilidade. Entenderam a diferença? Então, espero que vocês consigam se organizar dessa forma para que todo mundo consiga desenvolver tudo, né, e ao mesmo tempo vocês desenvolvam essa questão de responsabilidade aí, que é bem importante para desenvolvimento de projeto, tá? E aí as postagens, elas podem ir acompanhando esse desenvolvimento, realmente como se fosse um relatório dessas últimas 2 semanas de trabalho. É o que eu recomendaria, assim, para vocês fazerem. Mas a outra abordagem ali, Alexandre, também pode ser levada em consideração. Vocês podem ir estudando software por software e fazendo postagens específicas. E aí, lá no final, vocês começam a fazer daí postagens realmente mostrando o desenvolvimento do trabalho. Tá? E bem importante, né? Essa abordagem de explicar software por software, ela foi adotada por uma equipe do semestre passado, só que eles, no início, eles estavam falando do software. E aí, não estava legal, porque se eu quero conhecer o software, eu posso ir no site do software. Tá? O importante é que quando vocês forem falar do software, falem sobre ele dentro do projeto. O que exatamente, meu né? pensamento era exatamente esse, falar qual que é a importância dele, só falar um pouquinho sobre ele, mas é mais o que ele vai fazer ali dentro do projeto mesmo. Isso, exatamente, porque se é para ter um resumo do software, eu vou no site do fabricante, né? Joia? É objetividade, né, pessoal? Não precisa ficar enchendo muita linguiça, não. Linguiça, coisa... método alemão. Então, gente, se não tem mais nenhuma questão para a gente discutir hoje, essa é a ideia que eu falei para vocês, que vocês utilizem agora esse restante do tempo para produzir, né, para as equipes se organizarem. Recomendo também que vocês utilizem, a gente não vai acompanhar semanalmente igual as postagens,
mas é interessante que vocês utilizem na equipe alguma ferramenta de organização aí, tipo um Trello, não sei se já ouviram falar, já usam, né? Tem outras aí que estão saindo, né, concorrentes, quiserem utilizar, é muito importante, porque daí ali vocês conseguem, né, organizar o projeto de vocês, dividir tarefas, estipular prazos, tá? Porque não sei se vocês já perceberam, se alguém aqui já teve aula, algum contato com isso, mas a ideia que a gente tenta implementar aqui é a metodologia de desenvolvimento ágil Scrum, né? Claro que eu não vou lançar para vocês aqui sprints e passar para vocês as tarefas que vocês têm que fazer, mas é uma ideia simplificada dessa metodologia ágil, onde a gente vai conversar toda semana, mas de 15 em 15 dias de forma mais, né, mais entusiástica, assim, sobre as tarefas de vocês, né, e vocês vão desenvolvendo aos poucos o projeto, né? E aí, se quiserem parar para dar uma estudadinha em desenvolvimento ágil de projeto, método Scrum, né, e como organizar aí o projeto de vocês, também é um bom começo para hoje, tá? Seria um bom começo para vocês, no dia de hoje, estudar um pouquinho isso e organizarem o projeto, tá? Ô, professor, só um adendo aqui. Se a empresa que eu trabalho aqui pegou um CLP que eles deram para mim, se vocês quiserem, a gente pode usar. Ele só é um pouquinho antigo, tá? Ó. Ô, louco. Acho que não vai ter mais atualização para ele. Mas se quiserem usar o CLP, tá aqui, ó. Lá pro IF, tu diz? Não, zoeira. O CLP é mais velho que eu. Oi, caiu um fusível. Mas eles vão jogar fora? Se cai, não quebra. Não, mas depois leva pro IF pra gente ter. A gente tem umas relíquias lá, é bom pra mostrar na aula a evolução. Museu lá. Esse aqui é de 94, ó, esse CLP, eu acho. É da Siemens. Não, a gente tem uns Siemens antiguinhos, não tão antigos, mas é interessante para ver a evolução. Guarda aí, depois tu leva lá. Vou guardar. Eles iam jogar fora, que eles pegaram de uma máquina que estão fazendo retrofitting lá, e eu falei, dá pra mim que eu vou levar para um museu isso aqui. Não deve ser nem serial para programar isso aí, né? Deve ser na fita. Ele tem essa entrada aqui que ela é não sei se dá pra ver, é a mesma serial, é RS-232, então ainda, pelo menos. Eu já achei que já era fita, ainda era fita perfurada ainda para programar o CLP. Vou levar. Não, guarda, depois tu leva para nós lá então. Não, fita perfurada é foda. Não, é zoeira, né? Mas de tão antigo que é. Gente, então, essa aula eu vou disponibilizar lá no YouTube depois pro Pedro e o Gabriel poderem assistir. Tá? A gente pode gravar todas as aulas, se a gente quiser, das conversas, mas como a gente não vai ter conteúdo, não sei se há necessidade, né? Mas aí a gente pode discutir isso aí depois. Tá bom? Então é o seguinte, eu vou entrar em contato com eles, tá? Com os alunos que não vieram. E eles vão entrar nas equipes aí. Depois a gente coloca eles lá no grupo também do WhatsApp. E vocês já entram em contato e já começam a conversar entre si, tá? Beleza, professor. Tchau, pessoal. Beleza, professor. Da minha equipe.